Olá pessoal, continuando então a falar sobre vetores. Vamos dar sequência ao vídeo anterior, começando a falar sobre os vetores paralelos. Bom, retomando então a ideia de produto de um escalar, um número, por um vetor, ok? Toda vez que eu faço o produto de um escalar por um vetor, ok? O resultado é um vetor que tem o quê? A mesma direção do vetor original. Tá certo? Então, por exemplo, você tem um determinado vetor de coordenadas x1 e x2. x1 e y1. E eu multiplico isso por um alfa, tá? O que vai acontecer? Esse meu novo vetor, ele pode ter suas coordenadas escritas por x2 e y2. E o que acontece? Ele vai manter a direção do vetor inicial. Tá? Então, se você multiplicar um vetor por uma determinada constante, alfa, a sua direção ela não vai ser alterada. Tá? E aí nós dizemos que esse vetor aqui, ó, deixa eu só colocar uma indicação. Esse vetor é paralelo ao vetor de coordenadas x1, y1. O que nós mudamos? A única coisa que muda é o tamanho, o vetor. O vetor pode ficar maior ou menor, dependendo da coordenada que é usada para fazer essa multiplicação. Só que ele continua paralelo ao vetor que originou ele inicialmente. Tudo bem? Bom, então fica aí a dica. Toda vez que multiplicar as coordenadas de um vetor por um alfa, tá? Você vai ter um vetor que tem a mesma direção que ele. O módulo, o tamanho do vetor pode ser maior ou menor, porque daí depende do alfa que você utiliza. Bom, e o que seria esse tal de módulo de vetor? Vamos falar um pouquinho também sobre o módulo do vetor. Então, o módulo de um vetor seria o quê? A distância entre a origem do vetor e a extremidade do vetor. Como nós já estudamos a ideia de distância, se você quiser calcular, por exemplo, nessa nossa figura, o módulo de V, você vai encontrar a distância entre a origem e a extremidade. Então aqui temos a extremidade, aqui temos a origem, essa distância é o módulo de V. E como que ela é calculada? É calculada utilizando o teorema de Pitágoras. Tá? Como esse tamanho aqui é o módulo de V. Se nós fizermos o módulo de V ao quadrado, isso será igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, ou seja, módulo de V é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo bem? Então essa é a ideia para a gente encontrar o módulo de um vetor. E agora, se esse vetor ele tiver a origem, e essa origem ela for não coincidente com a origem do x e y, com 0, 0. Então a ideia é a mesma, para você achar o módulo dele, a diferença é que aí você vai pegar o x do ponto B menos o x do ponto A, o y do ponto B menos o y do ponto A, ok? Mas o cálculo é idêntico, não temos alterações aqui. E os vetores no espaço? Como que a gente pode tratar um vetor no espaço? Então, à primeira vista, se você introduzir mais um eixo, no caso o eixo chamado eixo das cotas, que é o eixo Z, também será necessário, naquela base canônica que nós usamos lá no início, acrescentar mais uma letra. No caso, por convenção, a letra utilizada é a letra K. Okay? Então, geometricamente, os vetores
da base canônica, formada por I e JK, são representados aqui, né, nessa nossa figura. Cada uma delas seguindo a direção do seu eixo. O I segue as abscissas, o J as ordenadas e o K as cotas. Então, essa é uma base ortonormal, né? Porque os vetores eles formam 90 graus um com o outro, e como a origem de cada um deles é a origem do sistema de coordenadas e também o tamanho de cada um deles é 1, essa base, além de ortonormal, ela também é chamada de base canônica. Olha, note que os eixos, né, tomados 2 a 2, eles vão determinar no espaço quem? Os planos, que nós chamamos de planos coordenados, que é o XY, XZ e YZ. Ok? Só para a gente visualizar, vamos colocar aqui uma demonstração. Então aqui tem Y, X, Z. Então aqui nós temos, vamos colocar aqui, ó, essa região seria o plano XY. Tá? Então o plano XY seria toda essa região aqui. Tá? Aqui eu só estou marcando a parte positiva, né? A parte onde x e y é positiva. A gente tem que pensar que isso daqui é uma coisa que também vai para o lado negativo. Tá? Por outro lado, nós temos o plano XZ. Né? Então, onde eu localizo aqui o plano XZ? Então, o plano XZ seria essa região aqui. Ó. Ok? Então, aqui eu só estou marcando esse pedaço, mas a gente tem que pensar que ele também vai para o lado negativo. E, por fim, nós temos o plano ZY. Então, o plano ZY seria essa outra região. Ok? Também considerando valores positivos e negativos. Tudo bem? Então, fica aí a ideia para a gente visualizar esses planos coordenados. Muito bem. No estudo de vetores no espaço, né, ele é muito parecido com o estudo de vetores no plano. Por isso que a gente diz que ele é análogo. Bom, apenas vai acontecer o quê? Você vai acrescentar uma terceira variável, tá? Que é a variável relativa à inclusão do eixo das cotas. Ok? Tudo que foi definido para o plano, tá, pessoal? Tudo que foi definido para o plano pode ser adaptado para o espaço, incluindo a coordenada z. Ok? E, no caso, quando você for representar por meio da base canônica, você vai incluir, além do IJ, você vai incluir também o K. Tudo bem? Então, não muda nada nos procedimentos. Né? Se a igualdade, se você tiver igualdade entre dois vetores no espaço, cada coordenada correspondente vai ser igual. Se eu fizer a adição, novamente eu vou adicionar cada uma das coordenadas. O produto por escalar, cada coordenada vai ficar multiplicada por esse escalar. E o módulo é o mesmo procedimento. A única diferença é que aparece o Z1. Né? Antigamente, quando a gente trabalhava no plano, nós só tínhamos o X1 e o Y1. Agora tem o Z1 também, porque estamos no espaço. Se os vetores forem paralelos, tá? Então quer dizer, a divisão de cada uma das coordenadas, x por x, y por y, z por z, de cada um dos vetores, vai ser igual a um valor fixo, uma constante que a gente chama de alfa. Ok? Ou pode chamar também de outra letra. Se você for definir o